Fala pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do nosso Alta Performance SA. Aqui, o canal onde eu compartilho com você, profissional de RH, dicas práticas para você se desenvolver e se tornar um expert na área de remuneração e gestão de performance. Meu nome é Reinaldo Bastos e hoje nós vamos falar sobre qual o papel do profissional de remuneração e RH durante um período de reestruturação organizacional. Se a sua empresa está passando por esse momento de reestruturação e você não sabe como atuar, ou se você entende que precisa estar pronto para quando esse momento chegar, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou trazer algumas informações importantes para nós profissionais de RH. Agora vamos para o computador que eu vou compartilhar o que eu preparei no vídeo de hoje para vocês. Então pessoal, como eu comentei com vocês, hoje a gente vai falar do papel do profissional de remuneração nas reestruturações organizacionais. Então é importante a gente entender, afinal, o que são as reestruturações organizacionais. Que, na verdade, a gente está falando de toda e qualquer mudança na forma da empresa se organizar, na forma da instituição se organizar. E aí a gente pode estar falando de mudanças no organograma. Por que são mudanças no organograma? Eventualmente, quando muda a hierarquia, ou seja, uma determinada posição, uma determinada pessoa, uma determinada equipe deixa de reportar para uma gerência e passa a reportar para outra gerência. Ou se você tem uma unificação de duas equipes numa única gerência, ou se você tem até mesmo a separação de uma equipe que estava anteriormente em uma gerência única e ela passa a ser dividida em duas gerências, por exemplo. Pode também ter algum tipo de mudança no número de pessoas dentro de uma determinada equipe ou departamento. Então, digamos que o departamento de RH tinha 50 pessoas e passa a ter 55 pessoas porque ele absorveu uma nova atividade. Ou o contrário também, ele tinha 55 pessoas e ele passa a ter 50 pessoas porque ele deixou de ser responsável por uma determinada responsabilidade. Além disso, essas mudanças de organização também podem ocasionar mudança no nível de senioridade, no tipo de cargo que está dentro daquela área. Digamos que uma determinada área passa por um processo de revisão de processo e agora um processo que era muito manual passa a ser mais tecnológico. Então a pessoa, em vez de precisar entender de documentação, ela precisa entender de programação de informática, por exemplo, programação robótica. Provavelmente a pessoa que fazia aquele processo mais manual, ela não vai ser capaz de fazer mais aquele processo, o processo automatizado, um processo de programação. E aí o cargo que vai ser demandado para executar aquela atividade, para assumir essa atividade, vai ter um que a gente chama de um nível de senioridade diferente também, um nível de qualificação diferente. Ou se uma determinada área, digamos uma área de vendas, ela passa a ter um volume muito maior de vendas, uma responsabilidade maior de vendas, ou uma linha nova de produtos. Então, provavelmente, o nível de gerente, o nível gerencial que cuidava de um determinado escopo, vai demandar uma senioridade maior. E aí isso independe de que se vai ser a mesma pessoa ou se vai ser uma pessoa diferente. Primeiro você tem que pensar qual o nível de senioridade da posição, para depois pensar em qual a pessoa que vai ocupar aquela cadeira. Então, esses são tipos de mudança organizacionais que implicam em mudanças de organograma, ou seja, hierarquia, nível das posições ou tamanho ou dimensões das equipes. Uma outra forma de mudança na organização é a redistribuição geográfica das atividades ou dos times. Então, isso no mundo globalizado está cada vez mais comum. As tecnologias que a gente tem hoje, a internet, ocasionam isso, proporcionam essa alternativa que, por exemplo, uma equipe na Malásia possa atender as demandas do Brasil, por exemplo. Ok, existem barreiras de linguagem, culturais, mas hoje já se pode considerar essa possibilidade. Recentemente a gente viu diversos centrais de atendimento, de call center, migrando para o Nordeste, por exemplo, para serem atendidos lá, ao invés de serem atendidos localmente. Ao invés de você ter diversas centrais de atendimentos em cada estado, você passou a ter algumas empresas que migraram as suas centrais de atendimento para o Nordeste, por exemplo, provavelmente por algum motivo de negócio. Fizeram algum estudo de caso e entenderam que fazia sentido migrar para lá. Uma outra possibilidade de mudança na organização da empresa é uma mudança de escopo ou de atuação ou responsabilidade. Como eu falei, você pode ter uma área de vendas que hoje cuida do Rio de Janeiro
e em determinado momento a empresa decide se reorganizar, ela pode atender essa área de uma outra forma e ela define centralizar todas as operações da área sudeste daqui do Brasil numa única gerente. Então essa gerência que cuidava apenas de Rio de Janeiro, ela passa a cuidar da região sudeste como um todo. Então ela teve uma mudança de escopo e de responsabilidade. Isso é uma outra forma, uma outra possibilidade de reorganização da empresa, que consequentemente vai gerar uma necessidade de reestruturação da organização ou da própria hierarquia do organograma. Um segundo ponto que é importante entender é por que essas mudanças são necessárias. O que acontece que as empresas entendem que a forma que elas se organizavam não é mais suficiente, não é mais a melhor forma delas se organizarem a partir de um determinado momento. E é importante a gente entender que geralmente essas mudanças ela vem a partir de uma mudança de cenário que geralmente a gente chama que é o cenário de negócio, ou seja, o negócio que é composto por também pelas pessoas que estão dentro da empresa, o mercado, as interações, eles mudam e aí as empresas precisam se adaptar a essas mudanças. E aí uma das mudanças de cenário que a gente tem visto inclusive cada vez mais frequentes, impactando os negócios, como eles se organizam, são as inovações tecnológicas, que muitas vezes elas geram oportunidades. Então, mudanças tecnológicas que geraram oportunidade. Acho que a principal delas é o advento da internet, né? E o advento da internet, como a gente vê hoje, com a potencialidade que ela tem hoje. Então, a mudança da internet, como eu falei anteriormente, ocasionou que a gente pudesse ter centrais de atendimento muito distantes do ponto da geografia que elas estão atendendo. Então, como eu comentei, hoje você tem, principalmente nos Estados Unidos, centrais de atendimento na Malásia, na Índia, que prestam serviço, prestam atendimento para os Estados Unidos. Isso só é possível por conta da internet. Tá? Então, isso fez com que as empresas tivessem alternativas, oportunidades de se reorganizar geograficamente. Outra questão também que obriga as empresas a mudarem, a se reorganizarem, são novas dinâmicas no mercado consumidor. O que é isso? Então, por exemplo, o mercado consumidor, os clientes, a massa de clientes de uma determinada empresa, ela muda, tem alguma mudança na dinâmica, ou muda o comportamento de consumo, ou muda o tipo de serviço que ela está interessado, e isso gera uma mudança dentro das empresas, gera uma necessidade de mudança dentro das empresas. Exemplo, o e-commerce. Né? O e-commerce de livros, por exemplo, acabou ocasionando o fechamento de diversas livrarias. Por quê? Porque as pessoas hoje muitas vezes fazem uma pesquisa na internet e compram os livros pela internet. Acaba sendo, na perspectiva do consumidor, mais prático, mais conveniente, muitas vezes mais econômico e mais barato, evita que ela precise ficar procurando esses livros em diversas lojas, porque muitas vezes o estoque não estava integrado. Então isso ocasionou uma mudança no hábito de consumo, na dinâmica do mercado consumidor, acabou gerando uma necessidade de reorganização dessas empresas. Por exemplo, empresas que tinham grande dispersão geográfica, tinham muitas lojas físicas, passaram a migrar para um modelo mais voltado para e-commerce. Então, obviamente, para isso, ela precisou se reorganizar. Ela não precisaria tanto de vendedores e precisaria, eventualmente, de programadores, pessoas para fazer a operação online das suas lojas de e-commerce. Uma terceira variável também é uma mudança de cenário nas dinâmicas no mercado de trabalho. Tá? E aí essas mudanças na dinâmica do mercado de trabalho podem ser ocasionadas por inúmeras questões econômicas, mas muitas vezes eu vejo que elas são ocasionadas por questões também políticas, intervenções políticas. E não tem nada de errado nisso, mas uma coisa que é muito comum é um determinado local, um determinado estado, oferecer alguns incentivos para a construção de fábricas, para abertura de novos negócios naquela localidade. A Zona Franca de Manaus é bastante conhecida por isso, ela cresceu e se estruturou muito, incentivada por esses subsídios estaduais. Alguns estados do sul também tiveram esse movimento num passado um pouco mais recente, e aí isso fez com que muitas empresas
montassem um case e entendessem que faria sentido elas migrarem das localidades onde elas estavam para aquela localidade onde ela tinha um incentivo. Ou migrassem, ou se elas já estivessem avaliando algum plano de expansão, elas reconsiderassem e fossem para esse estado que oferecia algum tipo de incentivo para elas nesse momento. E aí, esses três, trouxe alguns exemplos, mas existem diversas possibilidades de mudança no cenário de negócio, mas eu acredito que a grande maioria vai estar concentrada nessas três possibilidades. Inovações tecnológicas, novas dinâmicas no mercado consumidor, ou seja, os clientes que mudam de comportamento, isso tem sido muito comum, ou novas dinâmicas no próprio mercado de trabalho. Então isso faz com que as empresas reconsiderem suas estruturas, a forma como elas operam ou a forma como elas se distribuem geograficamente. E aí, o que acontece? Quando tem mudanças nesse sentido, as empresas elas precisam considerar a sustentabilidade dos seus negócios. E aí, um ponto importante para a gente entender é que quando a gente fala de sustentabilidade do negócio, a gente está falando basicamente de três pilares. A sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade social, mas a sustentabilidade econômica. E grande parte dessas reestruturações são motivadas pela sustentabilidade econômica, pela manutenção da sustentabilidade econômica. E aí muitas vezes a gente fala, isso é importante para a sustentabilidade econômica do negócio. As pessoas pensam que, não, então quer dizer que se a empresa não fizer, ela vai quebrar imediatamente? Às vezes não. Mas é muito importante a gente entender que as empresas, elas vivem num ambiente competitivo. Então elas estão sempre competindo por clientes, elas estão sempre competindo pela preferência do consumidor, competindo pela preferência da mão de obra. É importante entender que não é porque, para a gente falar de sustentabilidade econômica, não necessariamente isso vai causar com que a empresa esteja no prejuízo. Mas é importante entender, por ela estar competindo, ela precisa buscar as melhores alocações de recursos, ela precisa buscar a maior eficiência nas suas atividades econômicas. Por quê? Porque, eventualmente, se ela tem uma inovação tecnológica que permite que ela tenha um melhor custo-benefício em determinado serviço e ela não absorve, não captura essa oportunidade, é muito provável que os competidores dela no mercado vão capturar essa oportunidade. E com o tempo eles vão ganhar uma vantagem competitiva sobre ela, porque quem opera com maior eficiência tem mais vantagens no mercado. E se você tem uma vantagem econômica no mercado, você vai ter mais possibilidades de investir nas suas marcas, você vai ter mais possibilidades de investir no seu processo de inovação, na criação de novos produtos. Então isso vai te gerar um efeito cascata nas suas vantagens competitivas. Então por isso todas as empresas todo o tempo estão buscando formas de alocar melhor os seus recursos econômicos para que elas estejam sempre mais aptas a competir, para que não venha um novo player e roubem os lugares dela, que estejam melhor posicionadas na competição. Um outro ponto importante é entender que essas mudanças de cenário geram reestruturações tanto para cima quanto para baixo. É muito mais comum a gente falar das reestruturações organizacionais quando a gente está falando de reduções das estruturas, mas por incrível que pareça, na maioria das vezes as reestruturações elas são muito mais para aumento de estrutura do que para redução. Eventualmente você tem os dois também na empresa. Você fala, ok, você reduz uma determinada área, você ajusta uma determinada área para poder alocar recursos numa determinada área que está crescendo. Por exemplo, quando você tem uma nova linha de produtos dentro de uma empresa, é comum que você faça uma redução, um ajuste na estrutura de um determinado produto que já não tem o mesmo volume que tinha antes e você aloca uma parte desses recursos que você ajustou numa área, numa outra área. Mas na maioria das vezes, esse rebalanceamento não é o suficiente. Então você precisa ainda de algum crescimento quando a empresa está ampliando negócios e quando a economia está crescendo. Tá? E na maior parte do tempo a economia cresce e eventualmente ela cai. Então, a gente pode concluir que a maior parte das reestruturações organizacionais elas são voltadas para crescimento das estruturas, mas as reestruturações que ajustam, que reduzem, acabam capturando mais a nossa atenção. Então, esse é o ponto. As estruturas, elas
são ajustadas para cima e para baixo, mas na maior parte do tempo as reestruturações que reduzem as estruturas acabam chamando mais a nossa atenção, acabam ficando mais registradas na memória das pessoas. E aí quando a gente está falando dessas reestruturações, e aí principalmente falando dessas reestruturações quando a gente está falando de redução do quadro, ajuste do quadro para enxugar a estrutura, o RH tem um papel importantíssimo. Qual é o papel do RH? É dar um suporte geral à companhia e aí principalmente às lideranças, porque as lideranças eventualmente que vão poder ser multiplicadores desse papel de RH, para que as empresas possam cuidar do aspecto humano dentro desse processo de gestão de mudança, processo de gestão de mudança. E aí é muito importante entender o aspecto humano, porque toda mudança ela começa com PowerPoint, ela começa com um projeto, uma ideia, um estudo de caso, mas no final do dia, o que faz as mudanças acontecerem dentro da empresa são as pessoas. E também são os aspectos humanos, aspectos emocionais, que vão fazer com que essa gestão da mudança seja bem sucedida ou não. Então o RH, como área especialista nessa questão de comportamento humano dentro das empresas, ele tem um papel muito importante para desempenhar, suportando toda a empresa e aí, geralmente, através da liderança, para que a empresa seja bem sucedida nessa mudança, nessa transição. É importante a gente entender o foco, inclusive, do conteúdo, que é qual o papel do profissional de remuneração dentro desse processo de reestruturação das empresas, de reestruturação das organizações. O papel de remuneração ele tem um papel muito chave dentro desse processo. E ele acaba entrando com a parte de suporte mais técnico dentro da área de RH. Quais são esses suportes técnicos? Quais são as áreas, os momentos que o profissional de RH dá um suporte técnico específico? Um dos principais processos é a reavaliação das novas estruturas. Toda reestruturação de uma área passa por uma redefinição do organograma ou da divisão de responsabilidade. E quando você tem uma divisão da responsabilidade ou uma reestruturação das responsabilidades, você precisa reavaliar a sua estrutura de cargos. Então, cada cargo ele tem geralmente uma pontuação ou uma avaliação, um nivelamento dentro da empresa. E aí, quando você se reorganiza, você precisa reavaliar para ver se a pontuação, o peso que você deu para um determinado cargo antes da reestruturação ainda faz sentido. Então, pegando um exemplo, se você tem uma área de um gerente de RH, que antes ele cuidava somente da parte de remuneração e benefícios, e aí dentro de uma reestruturação ele passa a cuidar da área de remuneração, benefícios, planejamento de pessoal e departamento pessoal, parte de folha. Ele ganhou novas responsabilidades, ele precisa de novos conhecimentos, então você precisa ao menos reavaliar a posição de acordo com a metodologia que a empresa definiu, para ver se o nível que havia sido definido para aquela posição ainda faz sentido ou não. Eventualmente, nessa reavaliação, você vai ter que rever o grade dessa posição ou confirmar se o grade que era colocado anteriormente ainda faz sentido. Então, essa é uma parte muito importante de reavaliação dos cargos nas novas estruturas. Um outro aspecto importante também é a reavaliação da competitividade desses cargos. Então, quando você tem uma reestruturação, é importante você olhar para o mercado para saber, e para a sua remuneração, o pacote que é oferecido para aquele cargo, para entender se aquele pacote ainda está competitivo, visto as novas responsabilidades daquele cargo. E aí, mais uma vez, pode ser tanto para o exemplo que a gente deu, onde o responsável de remuneração ele assume novas áreas, novas responsabilidades, ou o contrário também, se ele tiver uma redução de responsabilidades, você precisa reavaliar e validar o pacote que está sendo oferecido no mercado por uma posição com aquele escopo, com um escopo similar àquela nova responsabilidade. Uma outra possibilidade também de você rever a competitividade do cargo é se você está mudando ele de localidade. O Brasil, por exemplo, é um país com dimensões continentais, então você tem diferenças econômicas, diferenças salariais entre os estados e as regiões. Então, eventualmente, se você está movimentando a sua operação de São Paulo, que geralmente é uma das áreas mais competitivas, para alguma localidade no Nordeste ou em Minas, por exemplo,
eventualmente você pode ter uma mudança no pacote oferecido, porque você está numa nova localidade, então você precisa avaliar se aquela competitividade ainda faz sentido. Lembrando que, se você está levando uma pessoa de um lugar para o outro, você a princípio não pode ter uma redução salarial, mesmo que o lugar onde você está levando aquela pessoa tenha uma realidade de mercado diferente. Tá? Mas você deveria olhar a sua estrutura salarial, a sua tabela salarial, e talvez a sua tabela salarial vai ficar um pouco abaixo do que ela estava quando estava em São Paulo. Nesse exemplo que eu estou dando da pessoa da posição ser movimentada para Minas Gerais, por exemplo. Então é importante você reavaliar a competitividade tanto em relação às novas responsabilidades, tanto em relação a uma nova localidade, se for o caso. Um outro papel importante que muitas vezes é esquecido ou negligenciado é o desenho de planos e programas para retenção e incentivo das pessoas que precisam acompanhar essa transição. Então, num processo de mudança de localidade, quando você está mudando de um estado para outro, ou você está mudando inclusive de país, um aspecto muito importante é a gestão de conhecimento, a gestão de informação. E aí, se você fala, em determinado momento, que essa operação vai para outro lugar, no outro país, e a pessoa não tem essa mobilidade, a chance desse profissional começar a buscar um novo trabalho, uma nova colocação, e sair da área e deixar um gap de conhecimento e impactar na transição dessa informação, desse processo para a nova equipe, é muito grande. Então, um papel importante do profissional de remuneração é desenhar algum programa de retenção, de incentivo para que a pessoa fique e se mantenha motivada a conduzir esse processo da melhor forma, fazer a transição da informação para a nova equipe que vai assumir, se ele não puder se movimentar para essa nova localidade. Um equívoco comum é atribuir esse tipo de incentivo somente para a liderança da área que está conduzindo o processo. Eu acredito que nesse momento é importante que você incentive a todos, até porque muitas vezes, não necessariamente todos, mas todos os níveis, não necessariamente fazer uma segregação por nível hierárquico. Até porque é importante a gente entender que muitas áreas com conhecimento crítico, o conhecimento está mais na equipe do que no gestor. Por exemplo, numa área de desenvolvimento de produtos, é muito comum, de laboratório, é muito comum que você tenha um especialista que detém grande parte do conhecimento daquele processo. Então é importante que você mapeie quem são as pessoas que têm um conhecimento crítico para essa transição, e para todas as pessoas que tenham esse conhecimento crítico, que você possa você desenhe um programa de incentivo a essas pessoas para que garanta a continuidade do conhecimento da área, uma boa gestão, uma boa transição desse processo para a nova equipe. Um aspecto muito importante é o que priorizar nesses períodos de reestruturação. Muito se fala sobre a importância do RH nesse momento, que o RH tem um papel estratégico para desempenhar durante esse período de reestruturação organizacional, mas muitas vezes a gente não sabe o que priorizar, porque tem muitas demandas e é importante você saber quais são os principais pontos. Olhando para a minha experiência, eu vejo que o que é mais importante durante esses períodos de reorganização, de reestruturação, é você focar muito na comunicação. E aí uma comunicação é importante que ela seja bastante transparente. Eu bato muito nessa tecla da transparência de uma forma geral, mas nos momentos de transição a transparência é essencial até para minimizar a insegurança e as incertezas que já se tem naquele momento. É importante você gerar confiança nas pessoas que estão dentro desse processo. E aí, quando a gente está falando de comunicação e transparência, é muito importante capacitar os líderes, porque são os líderes que vão receber as primeiras perguntas. Por mais que o RH seja participativo, seja ativo nesse processo, é impossível que ele esteja presente para responder às perguntas de todos os colaboradores dentro da organização, que estejam envolvidos nesse processo de mudança. Então, é muito importante você capacitar as lideranças. E, além de capacitar as lideranças, é importante você capacitar também outros interlocutores de RH, falando principalmente do papel do profissional de remuneração. Por quê? Um ponto importante de você capacitar os gestores e os interlocutores de RH. Quando você está falando de um processo de reavaliação de posições dentro de uma reorganização, uma dúvida comum é que
quando você esteja reduzindo o número de pessoas na equipe, você pensa que as pessoas vão trabalhar mais e por isso é justo que você reavalie a posição porque você precisa de alguém mais sênior. Então, digamos, você tem 5 pessoas numa equipe, 5 analistas júniores, e aí agora, como vão passar para 3 analistas, é comum que as pessoas pensem, então, esses 3 analistas, eles não podem mais ser júniores, e eu vou precisar de analistas sêniores. Isso não necessariamente é verdade. Porque se o volume de trabalho aumentou, você não precisa de gente mais sênior para fazer. Você precisa revisar o processo para que o seu processo seja mais eficiente. Você contratar pessoas mais experientes não quer necessariamente dizer que essas pessoas vão conseguir fazer um volume maior de trabalho. A expectativa de pessoas mais experientes ou mais sêniores é que elas façam trabalhos mais complexos, não necessariamente que elas trabalhem consigam um volume maior de trabalho. Eventualmente isso pode acontecer se as pessoas tiverem um bom treinamento, mas isso não está diretamente associado. Então, uma vez que você capacita os gestores para que eles entendam que o aumento no volume de trabalho ou a redistribuição de tarefas não implica necessariamente numa reavaliação da posição, você já filtra bastante de uma demanda de reavaliação que não faz sentido. O que é importante eles entenderem? Que, independente da metodologia, todas as metodologias vão avaliar os cargos basicamente em algumas variáveis, que são nível de conhecimento que a pessoa precisa para desempenhar aquele cargo, qual é o nível de impacto que o cargo vai ter na organização e o nível de coordenação ou habilidade de comunicação que essa pessoa vai ter, além do nível de autonomia que essa pessoa vai precisar ter para desempenhar as tarefas. Então, essas são as variáveis que vão contar. Eu não conheço nenhuma metodologia que avalia conforme o volume de trabalho, porque o volume de trabalho não vai impactar na avaliação do cargo. Você vai ter que tomar outras soluções para resolver esse problema. Não promover toda a equipe não vai necessariamente fazer com que as pessoas consigam dar conta do volume maior de trabalho. E além disso, ainda dentro de comunicação e transparência, é importante você unificar o entendimento da organização como um todo acerca dos pontos críticos e também racionalizar o uso dos canais de comunicação. Tá? O que eu chamo de racionalizar o uso dos canais de comunicação? Significa você pensar bem, você usar de forma mais racional os canais de comunicação, principalmente corporativos, durante esses períodos de reestruturação. Porque durante os períodos de reestruturação, a tendência é que exista um nível de insegurança e de incerteza maior. Então as pessoas ficam mais apreensivas e se você solta muita informação dentro dos canais corporativos, isso tende muito mais a confundir do que a direcionar. Então é importante que você, dentro desses canais, você centralize as informações que são mais relevantes e mais atreladas a esse aspecto que está impactando as pessoas, que são as reestruturações que estão acontecendo ou em vias de acontecer. Tá? Então, eu acho que esses são pontos importantes para priorizar dentro da comunicação. Capacitação dos gestores e interlocutores de RH e unificação e racionalização dos canais corporativos de comunicação. Além disso, é importante potencializar os programas de incentivo que já tenham dentro da organização. Eu, particularmente, não recomendo você criar novos programas de incentivo dentro da organização, mas é muito importante você, dentro da comunicação, potencializar os programas que já tem. Por que eu acho importante essa potencialização? Porque geralmente é um momento de estresse, é um momento onde as pessoas precisam entregar mais, a reorganização gera uma demanda maior de trabalho, ou seja por volume, seja por complexidade e nível de aprendizado. Então é muito importante você incentivar e potencializar as ferramentas de incentivo que já existem dentro da organização, obviamente se já existirem. Se não existirem, você pode avaliar a possibilidade de criar, mas eu não recomendo ficar criando novas ferramentas de incentivo no meio do processo da reestruturação. Ou você faz um pouco antes, se preparando para isso, ou você pode fazer também logo após a reestruturação para incentivar as pessoas que
passaram pela reestruturação para que elas enxerguem um novo horizonte, para que elas já passem a focar nos novos objetivos da organização. Além de o que priorizar, é importante a gente entender também o que evitar nesse período como profissional de RH. Uma coisa que é muito importante é evitar iniciativas que gerem custos adicionais e que não geram um valor no curto prazo. Evitar iniciativas que geram custo e não geram valor, acho que é importante em qualquer momento, mas no momento de reestruturação é difícil você convencer a organização, é difícil você convencer quem está tomando decisão de fazer uma decisão de custo adicional no curto prazo e um benefício só no médio e longo prazo. Então é importante você evitar levar esse tipo de tomada de decisão nesse momento de reestruturação. Nesse momento as pessoas estão muito focadas no curto prazo, curto e médio prazo no geral. Então é importante você ter essa leitura de cenário para que você possa levar as propostas em momentos mais oportunos. Um outro ponto importante é evitar mudanças que aumentem o grau de incerteza dos colaboradores. E por isso eu estava falando no slide anterior, na questão anterior, de evitar a implementação de novos programas de incentivo. Porque novos programas de incentivo, no geral, você está falando de incentivos de remuneração variável, coisas voltadas para isso. Os programas de incentivo, principalmente se você estiver fazendo o que a gente chama de um funding, de um programa que não está sendo bem utilizado. Por exemplo, um programa de benefícios. Você vai tirar parte de um recurso, de um vale alimentação, por exemplo, que não necessariamente está sendo valorizado pelos empregados, para oferecer um programa de incentivo à inovação conforme performance, por exemplo. As chances são que durante um período de reestruturação, isso vai gerar muita incerteza, muita desconfiança por parte dos empregados. Na minha experiência, inclusive, durante esse período, mesmo quando você monta um programa que é muito benéfico para os colaboradores, as pessoas ficam desconfiadas, as pessoas ficam sempre buscando aonde está a pegadinha, aonde que elas vão perder alguma coisa, porque afinal, se a empresa está se reestruturando para otimizar custos, elas associam que quando a gente está olhando para redução de custos, não vai ter nenhum benefício para o empregado. Então, mesmo quando você está fazendo um programa que é 100% benéfico para o empregado, as chances são que eles vão olhar para esse programa de forma muito desconfiada por conta do nível de incerteza que já existe dentro da organização. Então, a minha recomendação é evitar mudanças que aumentem o grau de incerteza dos colaboradores. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que esse conteúdo ajude vocês a lidar e a se posicionar como RH durante esses períodos de reestruturação organizacional. Se esse conteúdo foi valoroso para você, compartilhe esse conteúdo com outros profissionais de RH que também tenham essas dúvidas. Comenta aqui embaixo o que faltou dizer, se você tem alguma dica que possa ser interessante para profissionais que estão atravessando esse período de reestruturação. Tá? Obrigado e até o próximo vídeo, pessoal.